Meio-dia e 15 minutos, a gente retorna com o TVC News desta quarta-feira. Agora nós vamos a Florianópolis para falar com a secretária adjunta da Secretaria de Estado da Assistência Social, da Mulher e da Família, Luciane Passos. Ela nos atende justamente para falar sobre isso, sobre a assistência social do Estado de Santa Catarina, que segue acompanhando o atendimento aos atingidos pelas enchentes que aconteceram na quinta-feira da semana passada e que tem seus reflexos que estão se estendendo. Luciane Passos, secretária, uma boa tarde, seja bem-vinda à TVC Panorama. Boa tarde, obrigada, Saul, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Certo. Secretária, como é que vocês da Secretaria de Estado de Assistência Social estão monitorando e acompanhando as movimentações, principalmente aqui em Itapema, Balneário Camboriú e Camboriú, que infelizmente, pelas chuvas, ocasionou uma série de problemas para as pessoas que tiveram, inclusive, algumas que saíram das suas casas? Desde as ocorrências das fortes chuvas da semana passada, nós da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, já entramos em contato, eu diretamente com as secretarias municipais de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Itapema, né, que foram as regiões, como você mesmo mencionou, mais afetadas. E Florianópolis, na verdade, nós fizemos contato com todos os municípios afetados, né? Entrando em contato para que a gente pudesse acompanhar, porque a Secretaria de Estado ela tem uma função importante que é prestar assessoria técnica, apoio técnico e financeiro para os municípios que executam a política pública da assistência social na ponta. Então, prontamente, eu, enquanto gestora, toda a equipe técnica da Diretoria de Assistência Social já fez contato com esses municípios para que a gente pudesse orientar em relação ao atendimento às famílias abrigadas, às famílias desalojadas, a própria interlocução e articulação com a Defesa Civil, tanto nos municípios quanto no Estado, para que a gente pudesse auxiliar e estar junto, né, com os municípios nesse momento, que é a nossa obrigação enquanto governo do Estado. Certo. Secretária, juntando toda a região aqui, vamos falar de Itapema, vamos falar de Florianópolis, de Biguaçu, vamos falar de Balneário Camboriú e de Camboriú, quantas pessoas ao total acabaram tendo que sair das suas casas e serem assistidas pelas secretarias de assistência? Somando os números que nós tivemos conhecimento, chegou a 1.000 pessoas aproximadamente, né? Felizmente, a gente sabe que enquanto nessa tem uma pessoa que precisa, a gente precisa estar à disposição sempre e minimizar os impactos negativos que, infelizmente, muitas famílias perderam tudo, né? Mas o número das chuvas que tiveram em 23, por exemplo, chegou a quase 23 mil pessoas, né? E o impacto agora, nesse momento, em relação às pessoas, chegou a 1.200 pessoas. Gostaria, secretária, que a senhora explicasse para quem está em casa agora, nos assistindo, como que funciona. Há uma orientação padrão que parte de vocês, da Secretaria de Estado, orientando as secretarias que são as municipais? Temos secretarias municipais de assistência social, é bem importante que a gente possa divulgar também, né, realmente o escopo dessa política pública. Então, os 295 municípios têm secretarias municipais de assistência social. E nós acompanhamos de maneira sistemática por meio de visitas nos territórios, visitas nos municípios, para conhecer a rede de equipamentos da assistência social que atende a população no território. Nós fizemos também reuniões regionais, temos a parceria com as associações de municípios, também reuniões de forma virtual, enfim, das várias maneiras que a gente possa estar de forma sistemática acompanhando e orientando esses municípios, especialmente em relação à calamidade e à alta complexidade, na prevenção. E a prevenção perpassa por planejamento. O planejamento seria o plano de contingência específico da assistência social e que nós, da Secretaria Estadual, orientamos sempre os municípios de que precisa ter esse planejamento para que quando aconteça, porque o estado de Santa Catarina é acometido de maneira sistemática por essas questões adversas climáticas, então nós, da política de assistência social, que trabalhamos diretamente com a Defesa Civil,
porque nós lidamos com as pessoas e a situação em vulnerabilidade que traz essas emergências. Então, a gente está sempre junto com esses municípios para que a gente tenha, né, nos territórios esse planejamento adequado. Secretária, como que é a divisão de trabalhos entre a Secretaria de Inclusão Social e a Defesa Civil do Estado? Como que funciona? Quando um termina o trabalho, o outro entra? Como é que é esse trabalho casado das duas secretarias? A Defesa Civil, por meio da decretação, né, de emergência, de calamidade, eles atuam com os itens humanitários, que são telhas, colchões, alimentação, eles também têm, né, mas com essas questões mais gerais aí de toda a necessidade, que prontamente, inclusive na calamidade de semana passada, a Defesa Civil, inclusive nós participamos de um grupo também de crise com a Defesa Civil, e que a gente fica sabendo dessas informações. No que tange à política de assistência social, ela tem o diferencial de lidar com os benefícios socioassistenciais. Então, nós do governo do Estado repassamos no ano de 2024 60 milhões e aconteceu em 2023 o aumento de 5 milhões do governador Jorginho Melo, também em 2024 mais 5 milhões, porque nós precisamos injetar recurso, né, Saúl? Porque sem recurso não se faz política pública, para que os municípios dos seus territórios, com as suas leis de benefício eventual, elas possam estar sanando as necessidades também de alimentação, também pode ter colchão e outros itens, mas de acordo com a política pública, do que rege a lei de benefícios socioassistenciais que nós não podemos fugir. Gostaria também de trazer, e com muito respeito, a questão das doações, né? Porque a gente sabe que nesse momento a solidariedade ela é imprescindível também, né? Porque as pessoas precisam e o que importa é elas receberem, mas a gente precisa deixar bem evidente, enquanto política pública da assistência social e a gestão de doações, que não é política pública, é algo complementar, né? De uma forma solidária. Então, nós trabalhamos com os benefícios socioassistenciais, com recursos aos municípios, para que possa atender a população. Olha, muito obrigado à secretária adjunta da Secretaria do Estado de Assistência Social da Mulher e também da Família de Santa Catarina, Luciane dos Passos. Obrigado por ter nos atendido. A gente segue acompanhando as movimentações dessa secretaria tão importante para o público quando acontecem essas situações que a gente não prevê e também não quer. Muito obrigado, uma boa tarde à senhora. Perfeito, ótima tarde, e estamos sempre à disposição. Mais uma vez agradeço em nome da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família e em nome do Governo do Estado, o governador Jorginho Melo. Estamos à disposição. Muito obrigado. Olha, Balneário Camboriú está ainda atenta aos casos de dengue, que infelizmente em todo o estado de Santa Catarina vem numa crescente. Vamos acompanhar. Santa Catarina segue em alerta no combate à dengue. Entre 29 de dezembro de 2024 e 13 de janeiro de 2025, foram registrados 2.102 casos prováveis da doença em 107 municípios. Os dados apontam que a curva de casos prováveis está em alta. Também foram identificados 1.487 focos do mosquito Aedes aegypti em 145 municípios catarinenses. Em Balneário Camboriú já foram confirmados 56 casos prováveis de dengue e 3 confirmados. Um deles autóctone, contraído dentro do município, um contraído fora do município e um deles indefinido. E 3 turistas também já vieram para o município com o vírus da dengue. O município de Balneário Camboriú está adotando diversas estratégias para fazer o controle e o bloqueio de transmissão desses casos, sendo destacado as parcerias entre as secretarias, né? A gente está pedindo apoio das demais secretarias para fazer o trabalho também de divulgação, orientação e também de cuidados preventivos em relação à dengue. A gente está firmando várias parcerias com algumas construtoras, fazendo palestras nas obras e também aplicações de inseticida dentro das obras. A equipe também continua fazendo todo o trabalho, desempenhando suas funções em campo, né? Fazendo aquela visita periódica de casa em casa, também realizando tratamento com larvicida nas residências. A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção da dengue passa pela contribuição da própria comunidade.
As principais orientações para evitar a transmissão são esvaziar garrafas, potes, vasos e deixá-los tampados ou virados para baixo. Guardar pneus em locais cobertos, limpar bem as calhas de casa, manter a caixa d'água, tonéis e outros reservatórios de água bem fechados e limpos, colocar areia nos pratos de vasos de planta, amarrar bem os sacos de lixo e não acumular sucata e entulho. Olha, a dengue está aí, é perigosa, mata, e a precaução que começa dentro de casa é fundamental. Então já começa aqui no meu quadrado, começa no meu quintal, começa no meu jardim, nas minhas plantas, na minha sacada, e é importante demais permitir a entrada dos agentes da dengue quando eles vêm fazer aquela inspeção e também as instruções. Nós voltamos agora a Florianópolis, aqui na tela da TVC, para falar com o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. Márcio Vicari. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Olha, eu fiquei sabendo aqui, antes de entrarmos no assunto, que são os novos procuradores que tomaram posse na última segunda-feira, fiquei sabendo que o senhor deve se despedir nos próximos dias da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Essa informação é real? O senhor poderia falar sobre isso? É possível, sim. Isso, naturalmente, depende do governador Jorginho Melo, né? Mas eu já, conversando com ele, pedi a liberação dele, a autorização dele, para concorrer à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a minha saída da Procuradoria, na verdade, vai depender agora da decisão da conveniência do governador Jorginho. Certo. E aí o senhor concorre, é uma vaga, tem alguém que concorre com o senhor? Sim, é uma vaga aberta para advogados, é uma vaga do chamado quinto constitucional, reservada a advogados com mais de 10 anos de profissão, e qualquer advogado de Santa Catarina que atue perante o Tribunal de Justiça há mais de 10 anos pode postular. É um processo complexo que passa por etapas diferentes, uma escolha primeiro de 12 nomes pelo Conselho Estadual da OAB, depois uma votação direta por todos os advogados do Estado de Santa Catarina, que escolhem 6 nomes, depois o Tribunal de Justiça escolhe desses 6, 3, e essa lista de 3 nomes é enviada ao governador, que escolhe um. O governador é quem vai escolher, depois de todo esse processo. Exatamente, a decisão final é do governador Jorginho. Certo. Olha, doutor Márcio, a gente agradece, o senhor sempre gentilmente nos atende ao longo aí, pelo menos, de 2024 inteiro. Sempre que for necessário, nós acionamos o senhor sempre com muita gentileza nos atende, fala conosco, fala com o público da região. Então, se porventura, na próxima ocasião, o senhor não estiver mais e for necessário acionar alguém da Procuradoria-Geral do Estado, quero agradecer o senhor sempre por atender a TVC Panorama. Mas agora vamos mudar o assunto aqui e falar sobre 10 novos procuradores que tomaram posse na segunda-feira. Queria que o senhor falasse, para quem está em casa agora, qual a função desses procuradores. A função que os procuradores desenvolvem é muito importante. Eles representam o Estado de Santa Catarina, não só nos processos judiciais que tramitam, que correm na justiça contra o Estado, mas também eles atuam nas secretarias de Estado, do governo do Estado, dando pareceres e analisando questões jurídicas, contratos, editais de concurso, de licitação, processos administrativos disciplinares, páreos contra servidores, enfim, uma série de atribuições de caráter jurídico em nome do Estado para a proteção do Estado e proteção, em última análise, dos catarinenses do patrimônio público. Certo. Eles vão trabalhar em quais regiões, esses 10 procuradores que foram empossados na última segunda-feira? Agora nós temos um processo interno na Procuradoria de remoções. Os procuradores mais antigos podem, eventualmente, mudar de sede de trabalho. Nós temos na Procuradoria 13 regionais em Santa Catarina, mais um escritório especial em Brasília, que cuida dos processos do Estado que estão nos tribunais superiores, no Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça. E agora, com a abertura dessas vagas e com a assunção dos novos procuradores, os procuradores mais antigos podem eventualmente se remover para outras regionais e aí abrem as novas vagas e os novos procuradores escolherão as suas votações de acordo com a classificação que eles tiveram no concurso.
Muito bem. Olha, muito obrigado, doutor Márcio, por ter nos atendido. Sucesso aí. Estamos torcendo para que o senhor seja o próximo desembargador do estado de Santa Catarina. Obrigado. Uma vez que acontecer essa vitória, a nossa torcida se consumar num sucesso, já de antemão fica o convite para o senhor vir falar sobre o papel e a função dos desembargadores. Muito obrigado, um bom almoço ao senhor. Agradeço muito, é sempre um prazer colaborar com a TVC Panorama e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Certo. Matérias importantes a gente sempre coloca aqui, como essa que acabamos de fazer aqui, de falar, essa entrevista com o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, que pode ser o próximo desembargador do nosso estado. As matrículas da rede de ensino estadual, não, a municipal em Camboriú, estão abertas. A Rede Municipal de Ensino de Camboriú realizou o primeiro período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2025 no mês de dezembro de 2024. Neste mês de janeiro, a Secretaria Municipal atualizou o cronograma para atender as matrículas de novos estudantes da rede. O novo período previsto é de 27 a 30 de janeiro de 2025. Nós tivemos aí um período agora na semana passada, em virtude das enxurradas, acabam perdendo documentação, né? Nós vamos ser bastante cautelosos e respeitosos com as famílias nesse sentido, né? E tendo a vaga, imediatamente a matrícula é feita. Caso ela não seja possível naquele momento, a gente pede uns dias para adequar a questão da vaga para a alocação desses alunos todos já nesse primeiro mês de aula, logo no início de fevereiro. Para a efetivação da matrícula, é necessário que as famílias apresentem os seguintes documentos. Para uma criança ou estudante, deverão ser entregues a certidão de nascimento ou RG e CPF, histórico escolar, certidão de vacina atualizado, cartão do SUS, uma foto 3x4 recente, além de laudos médicos, caso sejam aplicáveis. Já os pais ou responsáveis deverão apresentar RG e CPF, comprovante de residência atualizado e, quando aplicável, o comprovante de cadastro do programa Bolsa Família. As matrículas serão realizadas diretamente na unidade escolar. Bom, pais e mães, fiquem atentos, não dá para perder esses prazos, até porque esses prazos, eles inspiram, e aí tem muita gente que ainda quer estudar e precisa estudar. A hora é essa, o momento é esse do futuro do seu filho através da educação. A gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, a Polícia Civil investiga a morte do empresário ao fazer uma tatuagem. Teve que aplicar anestesia geral. Parece que essa é a linha. As informações depois do intervalo, e também familiares se despedem da empresária Lu Piccoli.